A paz do Senhor Jesus. Vim aqui ler uma palavra de Deus para você, na Bíblia Sagrada, porque aqui está a minha Bíblia Sagrada. E eu vim trazer uma palavra de Deus para você. Você sabia que Deus conta até os seus passos? Ele conta até os nossos passos. Deus cuida de nós perfeitamente, que Ele conhece até os nossos passos e Ele sonda os nossos caminhos. Deus conhece tudo de nós. Deus sabe tudo de você e Ele conta até os seus passos. Nós vamos ler em Jó 31, capítulo 4. Jó, ele testifica isso e ele fala isso, que Deus vê e sonda os seus passos, os nossos passos. Jó 31, 4. Vamos ler esta palavra para você ficar sabendo que Deus verdadeiramente está contigo. Ele está velando por você, cuidando de você, zelando por você. Deus, ele está cuidando de você. Sim, está contigo. E ele cuida até dos seus passos. Diz a palavra de Deus em Jó 31, versículo 4. Vamos ler. No versículo 3 a seguir, vamos ler. Todo-Poderoso desde as alturas, porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Olha, se andei com vaidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Aqui o Jó, ele está fazendo uma oração, falando com Deus. Ele está falando com Deus e no versículo 4 ele diz, ou não vê ele os meus caminhos? Jó, ele está falando assim, e não vê Deus todos os meus caminhos? E não conta todos os meus passos? Deus conta todos os meus passos, Jó diz. E Deus, realmente, ele é aquele que zela por cada um de nós. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Jesus passou todo o sofrimento que você já viu aí, essa história, porque não é uma história, um conto, é uma história real, que Jesus Cristo veio. Ele sofreu, passou tanto sofrimento por amor a mim e a você. Jesus morreu na cruz do Calvário e quando Satanás, o seu inimigo, pensava que ele estava morto, Jesus ressuscitou para garantir a mim e a você a vida eterna, o direito da vida, de viver eternamente. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador e serve a Ele, alcança a vida eterna, vive eternamente, diz o Senhor. E aqui nós vamos aprender através